Você está prestes a descobrir uma história que vai mexer com o coração de qualquer torcedor colorado. Uma história de resistência, paixão e muita superação. Mas antes de começar, eu preciso te perguntar, qual o tamanho da sua paixão pelo seu time? Você estaria disposto a carregar tijolos e saco de cimento só para vê-lo brilhar? Estaria pronto para lutar e quebrar barreiras de preconceito em nome desse amor? Pois foi exatamente isso que fez o Internacional, o gigante da Beira-Rio, surgir no futebol. Um clube que nasceu para ser grande, mas também para ser símbolo de resistência. E mais uma curiosidade que nem todos conhecem: o time é gaúcho, mas foi fundado por paulistas. É isso mesmo, foram os paulistas que fundaram o Inter. E se você ficou curioso ou curiosa para saber o desenrolar dessa fantástica história, já vou te contar tudo. Mas antes, eu peço a você na humildade para se inscrever no nosso canal, deixar o like, e se você for colorado de coração, eu tenho certeza que você vai compartilhar esse vídeo com todos os torcedores que realmente amam esse time. Dessa forma, todos vão ter a oportunidade de saber a real história do gigante colorado. A história do Esporte Clube Internacional é uma verdadeira saga de resistência, paixão e conquistas. E se você acha que o Inter nasceu em terras gaúchas, você está completamente enganado. O Colorado foi fundado por paulistas. Ah, então quer dizer que o Inter surgiu em São Paulo e depois migrou para o Rio Grande do Sul. Não. Vou explicar melhor, mas para isso, vamos voltar ao tempo. Em 1901, no estado de São Paulo, havia 3 irmãos que tinham uma paixão inabalável pelo futebol. O nome deles eram Henrique Pope Leão, Luiz Madeira Pope e José Eduardo Pope. Os irmãos Pope saíram de São Paulo em direção ao Rio Grande do Sul para morar, trabalhar e jogar futebol, é claro. Mas quando chegaram em Porto Alegre, se depararam com uma barreira. Os clubes locais só aceitavam descendentes de alemães. Parece coisa de outro mundo, mas infelizmente era isso que acontecia. Os negros não podiam jogar nos clubes locais. E o que os irmãos Popes fizeram? Bom, em vez de desistir de jogar futebol, eles decidiram criar o próprio time. E na hora de escolher o nome do clube, eles resolveram homenagear um time que eles jogaram quando ainda moravam em São Paulo. E o nome do time era Esporte Clube Internacional de São Paulo. E foi daí que surgiu a ideia de dar o nome ao time de Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Ou seja, foi através do Internacional de São Paulo que surgiu o Internacional de Porto Alegre. E para jogar nesse time, que foi fundado pelos irmãos Pope, só tinha que seguir uma regra: amar o futebol, independentemente de raça ou origem. Se você amava o futebol, era muito bem-vindo. E foi assim que pessoas de diferentes etnias se uniram para jogar futebol no campo da rua Arlindo, um bairro humilde da cidade. Sendo assim, os irmãos Pope idealizou o time em 1901, porém, a sua fundação foi oficializada em 4 de abril de 1909. A primeira partida oficial foi logo contra o time que seria o maior rival da sua história, o Grêmio, em 18 de julho de 1909. O Colorado não saiu com a vitória, mas esse era apenas o começo. Alguns meses depois, em outubro, o Inter venceu e decretou de vez que chegava para ser vitorioso. O primeiro título veio em 1913, no Campeonato Metropolitano de Porto Alegre. Mas foi só a partir da década de 1920 que o time começou a crescer, depois de um tempo muito difícil. O Inter enfrentava muitas dificuldades, mas a paixão dos torcedores pelo time falou mais alto e os membros se uniram para salvar essa história. E logo em 1927 aconteceram 2 marcos importantes. O primeiro foi que o Colorado conquistou seu primeiro título estadual da história. O clube venceu o Bagé na final do Gauchão por 3-1 e ficou com a taça.
O segundo marco importante foi a decisão de construir o seu primeiro estádio, o Estádio dos Eucaliptos, que se tornou o primeiro estádio oficial do clube. Nessa mesma época, o Internacional teve uma grande contribuição no futebol brasileiro, porque nesse tempo, pessoas negras não podiam disputar partidas oficiais, apenas partidas amadoras, e o Inter ajudou a quebrar essa barreira de preconceito. O clube abriu sua sede para jogadores negros, e isso revolucionou o futebol no país. E é por esse motivo que o Colorado é chamado de time do povo até hoje. Foi justamente por ter um papel fundamental na luta contra o preconceito. Com o primeiro título conquistado e o estádio novo, veio a era que o torcedor colorado jamais esquecerá. A fase do rolo compressor, que literalmente passava por cima dos adversários sem dó nem piedade. O time ganhou esse apelido porque não parava de ganhar títulos e aplicar goleadas históricas, inclusive em cima do rival Grêmio. Alguns anos depois, na década de 1950, aconteceu uma das partidas mais lembradas até hoje pelos colorados. Um jogo que o time venceu de lavada o Grêmio na inauguração do Estádio Olímpico, que marcava uma nova era na história do rival. E o placar também foi largo, 6-2 para os visitantes de vermelho e branco. Depois de dominar o futebol gaúcho, só faltava se destacar nacionalmente. E para conseguir esse feito, a diretoria do Clube Gaúcho decidiu que o time precisava de um estádio com maior capacidade e conforto para os torcedores. E foi assim que começou a nascer o Beira-Rio. E a forma que foi construído esse novo estádio é muito top. Em 1956, um vereador do município, chamado Efraim Pinheiro Cabral, que já havia sido presidente do Inter, foi até a Câmara de Vereadores e apresentou um projeto que pedia a doação de uma área que tivesse as dimensões ideais para construir um novo estádio para o clube. O projeto foi recebido na Câmara Municipal e demorou quase um ano para ser aprovado. No entanto, o terreno doado ao clube ficava dentro de um rio. É isso mesmo, a prefeitura cedeu um terreno de 8 hectares ao time colorado, porém ficava dentro do rio Guaíba. Sem muitas opções, o Inter aceitou o terreno que foi doado e a construção iniciou a todo vapor. Como o terreno ficava dentro de um rio, o espaço precisou ser aterrado. E 9 anos após iniciar a construção, a obra teve que ser paralisada por questões financeiras. O Inter estava quebrado e sem grana para continuar as obras. A diretoria na época resolveu vender alguns lotes de cadeiras perpétua, no valor de 1 milhão de cruzeiros cada. E para quem não sabe o que é cadeira perpétua, é quando alguém compra um lugar no estádio quando ele ainda está em construção, para no futuro ter o direito de assistir todos os jogos de forma vitalícia, na cadeira que comprou. No entanto, essa iniciativa não foi o bastante para dar continuidade às obras. E foi aí que a torcida colorada demonstrou todo o seu amor pelo clube. Os torcedores fizeram o seguinte: eles bolaram uma campanha chamada de Campanha do Tijolo, onde os torcedores doavam dinheiro, tijolo, cimento, ferro ou a própria mão de obra. Tudo isso para que o estádio pudesse ser erguido. Esse espírito de união e paixão pelo time foi o grande pilar desse projeto. O Beira-Rio demorou mais de 13 anos para ser concluído, sendo oficialmente inaugurado em 6 de abril de 1969, em um jogo contra o Benfica de Portugal. O resultado do jogo foi 2-1 para os colorados. Os gols foram de Gilson Porto e Cláudio Miro para o Inter, e a lenda portuguesa Eusébio descontou para o Benfica. O Internacional já tinha vários campeonatos estaduais, mas faltava uma conquista a nível nacional, e o primeiro título veio em 1975, com um time cheio de grandes jogadores, como Figueroa, Falcão e Valdomiro, e foi esse elenco que ganhou do Cruzeiro por 1-0 e ficou com a taça. No ano seguinte, em 76, a história se repetiu e o Inter foi campeão brasileiro mais uma vez. E o único feito que supera o ano de 75 e 76 foi a campanha do time em 79, quando conseguiu conquistar o Brasileirão pela terceira vez de forma invicta. É isso mesmo, o Inter é o único clube que ganhou o Campeonato Brasileiro sem perder nenhum jogo. Tudo bem que o formato da competição era diferente, mas não deixa de ser um feito inédito para o clube.
Com as conquistas, o Inter começou a ganhar projeção internacional, mas também passou por altos e baixos. Em 99, o time gaúcho quase caiu para a segunda divisão. Quem salvou o time da degola foi o capitão Dunga, que marcou o gol decisivo no jogo dramático contra o Palmeiras e manteve o clube na elite do futebol brasileiro. Já nos anos 2000, o Inter revelou uma safra de grandes talentos, como o zagueiro Lúcio, o meia Daniel Carvalho e o atacante Nilmar. E foi a partir daí que o Colorado voltou a brilhar. O time foi campeão da Libertadores em 2006 e disputou a final do Mundial contra o Barcelona, de Ronaldinho Gaúcho, e venceu o time catalão por 1-0, com um gol do meia Adriano Gabiru. O Inter ainda conquistou a Sul-Americana em 2008 e o bi da Libertadores em 2010, mas a alegria foi interrompida em 2016, com o primeiro rebaixamento do clube para a Série B. Foi um golpe duro, mas como sempre, o Inter se reergueu e voltou para a elite, preparado para novos desafios. Ao longo da sua gloriosa história, o Internacional conquistou os seguintes títulos: o mascote do Inter é o Saci, e os 3 maiores artilheiros do clube são Carlitos, com 326 gols, Bodinho, com 233, e Claudio Miro, com 204 gols. Já o time dos sonhos do Inter, de acordo com jornalistas e torcedores do clube, utiliza a formação 4-3-3 e conta com os seguintes jogadores: no gol, o lendário Tafarel. Na lateral direita, Luiz Carlos Wink. Na zaga, Figueroa e Mauro Galvão. Na lateral esquerda, Oreco. O meio é composto por Falcão, D'Alessandro e Mário Sérgio. E o trio de ataque, os escolhidos foram Valdomiro, Tesourinha e o ídolo Fernandão. O maior rival do Inter é o Grêmio. Uma das piores fases do clube foi o rebaixamento para a Série B do Brasileirão em 2016. Já uma das melhores fases do time foi o título do Mundial de Clubes conquistado contra o Barcelona em 2006. De uma equipe que nasceu para acolher todos e lutar contra preconceitos, o Internacional se tornou o gigante da Beira-Rio, um time que fez história no Brasil e no mundo. Essa foi a incrível história do Internacional, o gigante colorado. E se você gostou do vídeo, ajude o nosso canal a crescer. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe muito esse vídeo para todos os amantes do futebol e principalmente os torcedores colorados. Eu vou ficando por aqui e vejo você na próxima história.